Bem-vindo ao podcast da VegVets, Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar com paixão as diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VegVets é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e também no nosso website www.vegvets.com. Pelo fato de utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa e também há algumas interrupções pela desconexão à internet. Nesse episódio, eu, Isabelle, conversei com o médico veterinário Renato Silvano Puls. Renato é médico veterinário e também advogado, com especializações em Direito Ambiental, Ciências Criminais e Direito Penal e Processual Penal. Ele também é autor do livro Ética e Bem-Estar Animal e do livro infantil sobre a guarda responsável Amigas para Sempre. Renato participou como palestrante em diversos congressos e seminários sobre bem-estar animal e direito dos animais. O tema desse episódio é a medicina veterinária do século XXI. Renato relatou sobre a história da medicina veterinária no Brasil, as mudanças que ocorreram e que estão acontecendo e falou sobre algumas perspectivas para o futuro da nossa profissão. Confira esse episódio e deixe seu comentário. O áudio foi extraído de uma gravação da live do Instagram que ocorreu em dia 9 de setembro de 2020, às 20 horas. Olá, Renato! Bem. Tudo bem, e você? Parabéns, Renato, pelo seu dia. Obrigado igualmente e a todos que estão nos assistindo aí. Sim, muito bom ver todos vocês. Estou tentando colocar aqui o título. Renato, conta para as pessoas sobre você, rapidinho, para a gente começar a nossa live de hoje, que a gente tem bastante assunto para falar. Isso. Eu vou ser bem breve, né? Eu me formei aqui na Universidade Federal, aqui em Porto Alegre, e fiz pós-graduação, mestrado, doutorado aqui. Comecei trabalhando com cavalos de esporte, em jockey club, né? E me especializei em anestesiologia. Depois fui veterinário do Exército também e acabei indo trabalhar numa universidade e faz mais de 20 anos, né, trabalhei como professor universitário dentro dessa área de anestesia e cirurgia. E lá nos anos 2006, 2007, comecei a dar disciplina de bem-estar animal. E daí me envolvi com esse assunto, né, ética, bem-estar. Depois, em 2007, comecei a fazer o curso de Direito. E daí engrenei, né, entrei nesse universo dos direitos animais junto com o bem-estar, né, e comecei a estudar esse tema ligado, né, à questão do uso dos animais, da sociedade, os animais, enfim, né, então é um assunto que me interessa bastante. E, enfim, daí tu acaba, por conta da disciplina, é um assunto que eu sempre gostei, sempre fiz muita reflexão, né, sobre a própria profissão da veterinária dentro desse contexto, né, da nossa relação com os animais, né. Então, por isso que esse assunto que a gente vai trabalhar hoje é um assunto interessante, eu acho bem oportuno, né. Sim, até estou vendo que tem a Kátia, ela é estudante veterinário. Parabéns a todos que estão aí nessa jornada para se formar. Parabéns a todo mundo também. Obrigada, Renato, por aceitar esse convite e hoje, né, celebrar conosco, com todos nós aqui. O Renato, ele é assim, uma pessoa incrível, é uma pessoa que ele é advogado e veterinário.
Então ele tem essas duas junções aí de profissões numa pessoa só. Ele também trabalha, né, com bem-estar animal, ele é ativista animal e assim, é um conjunto aí de experiências e habilidades que o Renato tem que faz ele uma pessoa bem, assim, uma pessoa bem diferente. A idade também. Não, e assim, a gente é muito sortudo de ter você no nosso... de ter você aqui, por aqui. Lê, caiu a conexão? Eu não sei, eu ainda tô aqui com o Renato. Agora, e também uma coisa que é bem impressionante do Renato, que ele gosta de trabalhar em grupo, ele gosta de ler e escrever e também passar informação para as pessoas. Isso é tão válido hoje em dia, sempre foi e hoje em dia mais do que nunca. O Renato tem um texto bem interessante que é o Paradoxo da Medicina Veterinária, que a gente também tem no nosso site, você pode ter o acesso, www.vedvets.com. Eu também queria agradecer a Pollination Project por financiar todos os nossos trabalhos, o nosso podcast. Para quem não sabe, a gente tem um podcast, você pode se inscrever, você pode receber todos os episódios. Obrigado também a Mersivo, que está fazendo a produção do nosso podcast. Renato, você poderia falar um pouco da história da veterinária do Brasil? Eu sei que você colocou bastante isso no texto do Paradoxo e muitas pessoas não desconhecem, né? Como aconteceu, qual é esse vínculo da medicina veterinária com a produção animal, com a saúde animal e com a saúde única? Eu acho, a partir de algum momento, assim, dando aula, enfim, né, eu comecei a ver que era importante a gente compreender, porque a gente ouve, né, nos cursos, né, nas publicações, enfim, que se faz essa discussão sobre a profissão do médico veterinário, algumas críticas, enfim, ao rumo que a profissão vai tomando, e alguns grupos vão se posicionando e tentando influenciar, né, a formação dos alunos, enfim, para adequar o mercado de trabalho e tal. Então, em algum momento eu comecei a fazer uma reflexão em torno disso, e daí é importante que a gente entenda e volte no passado para ver como é que se desenrolou, né, a história da veterinária até a gente chegar no dia de hoje e até para pensar como é que vai ser no futuro. Então, qual é o momento, assim, e qual era a grande... que eu comecei a perceber nas próprias publicações dos órgãos, né, oficiais, assim, né, relacionados à veterinária, que se fazia uma crítica, mais ou menos, ao momento, nas últimas décadas, de muitos alunos irem, ou profissionais mesmo, se direcionarem para a área de clínica, né, de pequenos animais, enfim, né, basicamente da área médica. E daí via um esforço, assim, tanto das universidades quanto dos conselhos e tal, para que se estimulasse nos cursos de veterinária, né, eu como professor acabava vendo isso, as outras áreas, né. E isso aconteceu até com as próprias diretrizes do MEC, né, que aconteceram, né, no passado em relação a isso. Só que daí quando a gente volta no passado, a gente vê que a origem da veterinária ela teve muito mais relacionada com as ciências agrárias, né? E daí hoje a gente acaba vendo esse momento de dicotomia, digamos assim, de meio de conflito entre a área médica e a área de ciências agrárias, né, que provavelmente muitos do pessoal que nos assiste, dos alunos que conhecem o site, sentem isso durante o curso, assim, né, ou sentiram. Mas isso é uma coisa natural, assim, porque isso aconteceu. Por quê? Porque a gente teve essa origem ligada às ciências agrárias e à saúde pública. Então, eu vou tentar ser meio breve, assim. Lá começou isso, assim, lá na domesticação dos animais, né? 4, 5 mil, 10 mil anos atrás, assim, porque a gente teve lá, vou voltar no mundo primitivo, assim, onde a gente mais ou menos vivia numa situação de, não vou dizer igualdade, mas em disputa, assim, natural com os animais, né, no meio ambiente, situação de igualdade, assim, de paridade de armas, digamos assim. A partir do processo de domesticação, o homem começou a dominar essas espécies e subjugá-las, assim, né, modificar a forma de criação. E, na verdade, isso foi um movimento que aconteceu nesse período em relação a todo o meio ambiente, né? Não foi só os animais. O homem, de alguma forma, ele
adquiriu essa vontade, esse poder de dominar o meio, de transformar o meio ambiente. Né? Isso aconteceu também com os animais. Isso foi num desenrolar, né, num desenvolvimento, passou lá pela Grécia, por Roma e tudo, e daí começaram a surgir, como surgiu qualquer profissão na história, as pessoas que... Porque é importante a gente lembrar que nesse período, e durante toda quase a história, até a Idade Moderna, digamos assim, os animais de grande porte, cavalo, bovinos, tiveram um papel muito relevante na sociedade, ou como uma forma de alimentação, ou como meio de transporte, meio de tração, de força. Né? A gente hoje talvez não consiga ter a noção disso, mas é só, se a gente começar a prestar atenção nos filmes, assim, todo mundo andava a cavalo. Né? Como tem um carro hoje, a pessoa tinha um cavalo, tinha uma vaca. Né? Então, todos os meios, né, antes da invenção do vapor, dos motores, era tudo... Então, tinha uma importância muito grande na sociedade. E, obviamente, que alguém começou a ficar responsável por cuidar desses animais. Né? E daí começa a surgir ali, assim, de forma bem rudimentar, essa figura daquela pessoa que cuida, né? Principalmente do cavalo, porque o cavalo era muito usado como transporte, tinha importância do ferrajamento, né? Enfim. E daí vai se desenvolvendo e vai surgindo essa figura aí que acabou sendo um cuidador assim, desses animais. Já na modernidade, quando a Renascença, enfim, né, começam a surgir as universidades, enfim, surge uma profissão especificamente do veterinário, mas, de novo, a ligação forte assim, da origem era como se fosse um mecânico, né, daquele animal que tem uma utilidade, né? E, por outro lado, como os animais serviam de alimento, também tinha importância em relação às doenças, né, que transmitiam. Então, isso a gente vai ver relatos na história desde lá dos egípcios, né, até passar por Roma, enfim, toda a civilização ocidental. Daí, isso vai durar muito tempo. Né? O que vai acontecer no século XX? Né? No final do século XX, já que vai surgir uma mudança nessa perspectiva, digamos assim. Mas vale a pena lembrar também que quando a veterinária surge no Brasil, que ela vem da França, né, Dom Pedro II vai na Europa, e enfim, ele tinha vontade de criar aqui e traz para o Brasil, no Brasil ela também é ligada a essa parte agrária e saúde pública, porque primeiro, na veterinária militar, surgiu por uma necessidade de controlar o mormo, que era uma zoonose, né, tinha nos cavalos, no rebanho do exército, da cavalaria. Tanto é que tem uma curiosidade, né, o patrono da veterinária militar, ele é um médico sanitarista. Ele não é um veterinário, ele é um médico, ele é o patrono da veterinária. É muito curioso isso. Mas é muito simbólico para entender, né, como é que funcionava isso na época. Tinha uma importância sanitária. E, por outro lado, o Brasil sempre foi um grande exportador de carne. Então, também tinha importância no controle, né, da qualidade dessa carne. Então, essa é a base da veterinária, ela é agrária. Tá? Então, passa o século XX, no final do século XX, né, na verdade, na segunda metade do século XX, começam os movimentos ambientais, começam os movimentos de direitos animais, ou pelo menos, né, de libertação animal, assim, começa essa discussão de forma assim, meio incipiente, mas enfim, ela vai evoluindo, né, entra nos anos 2000, e a sociedade ela vai mudando, ela vai ficando mais urbana do que rural, né, vai entrando mais mulheres na faculdade veterinária, enfim, a sociedade vai se transformando. E as pessoas começam a ter mais cachorro e gato em casa, né, do que quando eu era pequeno, por exemplo, né, vai mudando o perfil de como as pessoas vão se relacionando com os animais. Essa discussão, esse debate sobre o status moral dos animais vai ganhando relevância, muita gente importante, pensadores importantes vão falando sobre isso, né, vai ganhando espaço na mídia, a sociedade, é um processo de transformação da sociedade. E vai acontecendo de que hoje muitas faculdades de veterinária mudou o perfil do aluno, né, e dos profissionais que estão indo no mercado. E é isso que está se verificando hoje, né, quando se faz estatística, se vê um número muito maior de veterinários trabalhando na área de clínica e cirurgia, né, de pequenos animais, e entrando na faculdade por conta disso também. Então, eu estou mais de 20 anos, né, mais de 20 anos dando aula, e em determinado momento eu comecei a pesquisar isso com os alunos, né, e fazer questionários para tentar entender quando eles entravam na faculdade. Eu tinha uma disciplina que eu dava aula no início da faculdade. E 99% dos alunos, quando entravam na faculdade, entram com aquele sentimento de querer cuidar dos animais, querer salvar os animais, querer tratar dos animais, um olhar médico, né, um olhar clínico.
Aos poucos, né, como a faculdade tem várias disciplinas relacionadas à parte de produção animal, alguns, né, por questão de mercado, ou porque a família trabalha com aquilo ali, acabam indo trabalhar, né, na área de produção animal ou em outra área, enfim. Mas a grande maioria realmente quer trabalhar ou vai trabalhar com a área de clínica, cirurgia e basicamente de pequenos animais. Então isso é um processo de mudança na veterinária, não tem como negar isso, né? Isso talvez assim em faculdades mais rurais, né? A gente tem algumas universidades que são mais na fronteira, região de campanha, talvez tenha um outro perfil, mas as grandes faculdades perto de capitais ou região metropolitanas têm esse perfil, né? É inegável isso hoje, né? Então, assim, essa observação ou crítica, às vezes, de algumas pessoas que falam sobre isso, né, sobre essa mudança no perfil e tentam se esforçar para que os profissionais não vão para essa área, mas não adianta, o mercado hoje ele atrai, os veterinários querem trabalhar e essa é uma área que tem espaço, né, porque muita gente tem cão e gato em casa, né, então esse é um processo que aconteceu, não tem como negar isso, né, e eu acho que só vai aumentar isso, na verdade, né? Cada vez vai ser mais nítida essa dicotomia, vai ficar mais acentuada essa dicotomia agrária e saúde, né? Clínica, medicina. Então vai ficar difícil, às vezes, e é o que a gente vê, né? Ouve nos relatos dos alunos que tem alguma reflexão moral em relação ao uso dos animais, acabam sofrendo um desconforto, né? De ter que participar de disciplinas, né, que trabalham em relação à produção animal de forma obrigatória, na verdade, né? Então, essa que é a discussão, né, que a gente fez naquele artigo sobre ter um futuro diferente dentro dos cursos, porque o que aconteceu nos anos 80, 90, foi que se instituiu essa formação generalista, tá? Então, o aluno, ele acaba, mesmo que ele não goste, ele entre sabendo que não vai trabalhar com produção animal, ou não vai trabalhar, enfim, com outra área. Ele é obrigado a fazer aquelas disciplinas, né? E muitos, a gente já tem relatos de alunos que desistiram de fazer o curso de veterinário por conta disso, né? Porque queriam fazer área médica e foram obrigados a cursar a área de produção, né? Então, eu vejo como um problema, assim, uma certa esquizofrenia até da veterinária, né? Porque tem uns querem estudar para salvar e outros estudam para produzir, né, para matar, enfim, é bem complicado. Muito obrigada, Renato, por essa explicação. E no texto você coloca, né, que começou a veterinária em 1910 no Brasil. Na verdade, a veterinária começou, a primeira faculdade de medicina veterinária foi em Lyon, em 1700, e depois foi em Londres. Né? Em Londres, eles ficaram mais focados em tratar em cavalos, principalmente os cavalos que eram machucados e também tinham injúrias decorrentes à guerra. Então a gente vê tudo isso, uma grande associação com o que a sociedade tá vivendo naquele momento. Nos Estados Unidos foi criada para também cuidar dos animais que estavam na rua. Então, quem eram os animais que estavam na rua? Os animais de tração, os cavalos. Quando começou a indústria de carros e as pessoas tiveram possibilidade de comprar os carros, os cavalos perderam a importância. E foi aí... Como aconteceu com o jegue agora na Bahia, né? Todo esse problema que teve, porque as pessoas começaram a poder comprar moto, né? Pessoas de baixa renda, assim, e começaram a abandonar seus burrinhos, né? Seus jegues. Virou um problema, né? Isso aconteceu no passado também. E isso vai também influenciando a atuação do médico veterinário, porque aquele médico que estava ali para tratar de cavalo, se não tem mais aquele animal, ele tem que procurar outra área. E foi aí que os veterinários nos Estados Unidos começaram a ir para trabalhar com os rebanhos e assim garantir a saúde humana, né? Então, garantir que aquele alimento estaria, né, não contaminado com nenhum patógeno, com algum micro-organismo que seria, que produziria alguma doença ao ser humano. Então foi a partir daí. E depois que o veterinário entrou para cuidar de gato e cachorro. Então, olha só que interessante. Eu me formei em 94, aqui em Porto Alegre. No meu juramento, os alunos até faziam uma piada que eu ia ter que fazer o juramento de novo. Porque no meu juramento do curso de veterinária, não tinha a palavra saúde animal ou bem-estar animal. Falava uma série, né, de atribuições do veterinário e no final falava assim, em benefício do homem.
Só em 2002 que o juramento do veterinário mudou e incluiu em benefício da saúde humana e da saúde animal e do bem-estar animal. Então, tu vê, até 2002 estava só escrito o benefício do homem no nosso juramento veterinário. Então, é importante a gente entender esse passado para entender o conflito que hoje, né, vive a profissão. Assim. Tem várias áreas, né? Só que a gente vê essas duas áreas bem conflitantes. E hoje a gente sabe e a gente vê todos os dias essa degradação do meio ambiente que a gente tá ouvindo, o Pantanal em chamas, e como isso vai influenciar daqui para frente, porque o que está acontecendo hoje vai influenciar, como a gente falou do passado, como até a própria indústria de carros fez com que o profissional da veterinária fosse para a área de criação de animais que são consumidos. Né? Por isso que a gente tem que começar a fazer, e a nossa proposta aqui, né, fazer essa reflexão para o futuro, porque na verdade, assim, é como tu falou, várias profissões ao longo da história houve essas transformações, né? Vamos pensar assim, durante muito tempo o cavalo foi importante, daí daqui a pouco o trem a vapor passou a ser importante, e daí a gente vê naqueles filmes de faroeste, né, o pessoal mais abastado podia deixar de andar a cavalo e andar com aqueles calhambeque. Daqui a pouco o trem a vapor acabou também e surgiu outra coisa. Né? Então, tem coisas que, claro que pode demorar séculos, mas elas acontecem por uma necessidade, às vezes, ou por uma transformação tecnológica, enfim. E eu acredito que isso vai acontecer na veterinária. E daí é bem importante isso que tu falou, porque, assim, para o veterinário vai ter um grande problema. Porque quanto mais aumenta a reflexão das sociedades em relação ao uso e da exploração animal, maior cria um dilema para o veterinário. Né? A gente já está começando a experimentar isso hoje. E quanto maior for esse debate das sociedades, o veterinário vai se ver num dilema. E daí eu vou continuar sem fazer reflexão nenhuma, eu vou continuar criando, explorando, contaminando o meio ambiente, né? E não vou ter preocupação ética nenhuma sobre isso, né? Por enquanto, eu vejo muito tímida as reflexões nos cursos de veterinária sobre esse assunto. Na verdade, para não dizer quase nenhuma, né? Mas no futuro isso vai ser inegável. Não vai ter como a gente negar, né? Por enquanto, ainda tem uma parte da sociedade que é negacionista, né? Nega mudanças climáticas, diz que as queimadas no Pantanal são naturais, enfim, né? Tem toda uma parte da sociedade, mas vai chegar um ponto que essa parte da sociedade vai ser minoria. E daí, como é que o veterinário que trabalha com isso vai se sustentar, né? Ou vai lidar com esse dilema aí? Tá? Então, eu acho que agora a gente pode começar a destrinchar quais são as áreas, independente do nosso ponto de vista. A gente pode começar a destrinchar o que já está acontecendo. Uma das coisas que a gente tem que falar é que o Brasil, ele tem uma situação, um cenário para o médico veterinário muito diferenciado do que acontece no resto do mundo. É uma coisa bem peculiar. A gente estava conversando antes, a gente sabe que a gente tem em 2018, quase 400 faculdades de medicina veterinária, a Silva acabou de entrar, e a gente sabe como isso vai ficar com o mercado. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que pensar, e uma das coisas que, só para falar e amarrar o que a gente falou antes, é bem importante citar que a medicina e a medicina veterinária vieram juntas, e depois começaram a se separar, e o médico ficou nas cidades e o médico veterinário anteriormente ficava nas fazendas. Aí que depois os médicos começaram a ter acesso às cidades por causa dos próprios animais que estavam nas cidades, como os próprios cavalos, como os próprios cachorros mais tarde, e gatos ainda mais tarde, né? E a gente vê essa mudança. Quem fala muito sobre isso é no livro Ubiquity. São 2 capítulos falando sobre a história da medicina e como os médicos veem o médico veterinário.
Os médicos têm uma própria hierarquia entre eles, é claro, quem tem especialização em certas áreas como neurologia estão ali no top, o residente está ali no baixo, e eles nem pensam no médico veterinário. Isso aqui nos Estados Unidos, é uma autora, ela é médica e ela criou esse termo, ubiquity, porque todos os animais, na verdade, a gente tem doenças e algumas coisas que a gente divide entre nós muito parecidos, né? E isso vai determinar como a gente vê os animais e como a gente vê o ser humano. E é bem interessante esse livro, quem não tenha, e ela tem esse TED Talk, que é o que os veterinários sabem, que os médicos não sabem. É ela que fez esse TED Talk. Eu acho que é tão inspirador ver uma médica falando da nossa profissão, que ela viu o quanto nós veterinários sabemos. E a gente tá ali na profissão como veterinários, a gente às vezes não tem o diálogo com outros profissionais. E ela tem esse livro falando sobre a gente. É uma coisa assim, muito inspiradora. Eu acho que tem, assim, um assunto que vale muito a pena explorar, assim, e fazer reflexão, porque com certeza tem explicações, porque essas coisas nunca acontecem por acaso, né? E acho que a ideia, né, dessa visão que a gente tem da sociedade antropocêntrica, do homem num status superior em relação aos outros animais, isso por si só já alça o médico num outro status, porque afinal de contas ele está tratando com a vida humana, que tem um outro valor, e nós trabalhamos com a vida animal, que tem um valor descartável. O que a gente percebe hoje? Como eu tenho... claro que isso é muito recente, né? Então por isso que às vezes a gente não consegue dar a devida dimensão desse processo de transformação, porque ele é muito recente ainda. Talvez daqui a 50 anos a gente consiga enxergar melhor esse processo que a gente está passando agora, né, de transformação. Mas, por exemplo, assim, a gente está aí comemorando, né, o mês da família multiespécie e tal. Agora, assim, nos anos 2000, a gente está dando um outro valor a essa vida. Eu estou aqui com a cachorrada toda em volta aqui, um outro status para eles junto da nossa vida, né? Muita gente trata, isso a gente tem percebido já há algumas décadas, assim, desses animais que estão próximos como filho. Então tu tem no celular a foto dele, na carteira, né? A minha esposa tem lá onde ela trabalha, chama de filho, né? Os animais, enfim, porque é uma outra relação. Esse veterinário já começou a ter um status um pouco diferenciado, né? Esse veterinário que trata com esse animal. Ou, vamos pensar de uma outra forma, aquele veterinário que trabalha com um cavalo de esporte com alto valor zootécnico, né? Um campeão. Esse veterinário vai ter um outro status, porque ele trabalha. Então, assim, a gente, infelizmente, o ser humano, ele vai dar valor, ele vai agregar valor a quem, enfim, ou por um valor afetivo ou por um valor comercial, né, financeiro, infelizmente, né? Então, só o fato da história da civilização ter relegado os animais a um segundo plano, em parte, já justifica o veterinário de ter um status, né, inferior, assim. Mas, claro, isso eu acredito que seja multifatorial, né? Deve ter N causas que fizeram com que o veterinário, né, tenha essa relação. Não sei se isso vai mudar, né? Eu não consigo ver assim, a curto, médio prazo, assim. Acho que pode até melhorar. Só que com esse fenômeno, né, que tu comentou ali antes, dessa quantidade, principalmente aqui no Brasil, de universidades, isso acaba também sendo um problema, porque o que a gente vê no mercado, né, como tem... Isso acontece com outras profissões também, né, não é um privilégio da veterinária, mas como tem muita gente no mercado de trabalho, acaba fazendo com que o valor do nosso trabalho vá para baixo. É uma lei de oferta e procura, né? Lei de mercado, assim, tem muita oferta, né? O preço baixa. Então, só aqui no Rio Grande do Sul tem mais de 20 universidades, né, de veterinária, imagina, né? Quantos tem ao todo nos Estados Unidos? Tem 30 ao total nos Estados Unidos. Sim. A vantagem, Renato, maior é você ter mais veterinários que a gente pensa em ser acessível à saúde, né, do animal. Só que
a gente vê tantos animais, milhões de animais abandonados, será que essa saúde está sendo acessível? Então, é uma grande dicotomia do que a gente vive. E daí, para piorar, a gente vive num país que há muito tempo vive uma situação, uma crise financeira, né, ruim, e isso influencia diretamente, né, o valor que as famílias vão poder dar para os seus animais, né, porque na hora de contrabalançar o quanto tu vai gastar com o teu animal de companhia ou com a saúde do teu filho, infelizmente, né, as pessoas, né, vão fazer uma escolha. E isso afeta diretamente o trabalho do veterinário, né? Isso em várias áreas, né? A gente está falando aqui de animais de companhia, mas vai afetar em qualquer área de pesquisa, não vai ter dinheiro para pesquisa, né? Enfim, né, vários setores que trabalham com animais não vão poder... Claro, a disparidade social, a disparidade econômica afeta, claro, qualquer setor e o nosso também. Eu acho muito importante a gente estar alertas a isso, a disparidades e como isso vai afetar. Vai ter um congresso agora sobre animais e pobreza da Universidade de Tennessee, onde eles falam, vão ser veterinários, assistentes sociais e outros profissionais que eles vão debater qual a influência desse vínculo humano-animal, que é, na verdade, como aquele animal é importante para você, como esse vínculo é estreito, como a pobreza pode afetar isso. Porque o que a gente vê, muitas vezes, as pessoas, elas amam o animal, só que ela não tem como tratar esse animal. E é muito difícil. Muitas vezes, aqui... uma emergência fica no mínimo $1.000, sabe? Quem que vai pagar isso? É muito dinheiro. Então... A gente viu, aqui é bem comum, várias pessoas que estão ligadas à causa animal, assim, ficam com dívidas nas clínicas, tá? Porque a pessoa vai ajudando e vai pendurando a conta na clínica veterinária, e quando tu vê o veterinário tem que dizer, olha, tu vai ter que parar de trazer os animais, e daí tem lá 20, 30 mil de conta, né? Porque o veterinário também vai tentando ajudar e tal, e no final todo mundo fica com problema, né? Então isso, na verdade, assim, são várias questões que levam a isso, né? A questão econômica, daí junto tem uma questão, né, de falta de educação também, de conscientização das pessoas, falta de política pública, né? Então, na verdade, assim, é um conjunto de problemas, né? Claro que se a gente olhar para trás, a gente vê que muita coisa melhorou, né? Assim, várias questões, né, já estão sendo trabalhadas e tal, mas claro, a gente tem que pensar sempre no melhor, né, em tentar evoluir, né? Então não dá para se contentar com as mudanças que aconteceram, mas é inegável, né, que algumas coisas de melhor assim aconteceram, né? Por exemplo, com um exemplo, assim, alguns estados, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, é proibido a eutanásia de cães e gatos para controle populacional, por exemplo. É um exemplo bem simples, mas que é importante, assim, né, de trazer. Mas, claro, tem outros estados que não, tem outros estados que continuam ainda, né, sacrificando. Então, isso são políticas públicas, né? Aqui ainda falta bastante em relação à castração, já tem algumas leis proibindo o uso de carroças, enfim, está evoluindo também um pouco nesse assunto, né? Mas um assunto que sempre está longe de ser trabalhado é a questão da pecuária, enfim, né? Esse é outro assunto, né? Esse é outro assunto, sim, Renato, e a gente vê que como isso vai afetar daqui para frente nossas vidas, né? Esse consumo de proteínas, esse consumo de alimentos, isso foi bem falado, teve uma parte inteira do Congresso Mundial de Medicina Veterinária que foi feito online na Nova Zelândia e teve um painel de 6 ou mais profissionais falando sobre a saúde única e a produção de alimentos. Então, a maioria falava sobre que a gente tem que aumentar a produção de alimentos. No entanto, a gente também tem que ver o bem-estar animal. E muitas vezes, do que eles falavam de melhorar o bem-estar animal era incompatível com o aumento da produção de alimentos. Então, ficava ali, como a gente vai fazer isso? Teve só um estudante falando sobre redução de carne. Só teve um estudante falando isso. O problema é que a gente ainda vive nesse paradigma
de que o aumento da produção de alimentos é a base de proteína animal, né? Isso, na verdade, é um dogma construído socialmente, socioculturalmente, e que, claro, em algum momento da história, uma parte do empresariado, digamos assim, se deu conta que dava para ganhar dinheiro com isso, né? Então, hoje, isso é uma parte, isso se mantém, né, ainda por uma parte culturalmente, né, e outra parte porque uma parte da elite que usufrui disso, né? Porque, na verdade, assim, qualquer pessoa que trabalha com produção de alimentos vai dizer que é muito mais efetivo e muito mais barato produzir culturas variadas, né, em pequenas propriedades, com outras fontes de proteína, que são muito mais baratas de produzir. Então, o que a gente vê hoje? Grandes latifúndios produzindo soja ou gado mesmo, e quando produz essa soja é usado para criar gado confinado aí nos Estados Unidos ou em outros lugares, né, que o Brasil acaba exportando essa soja. Então, na verdade, assim, a gente está vivendo um modelo fadado à falência, assim, na verdade, mas que, por enquanto, tem gente ganhando dinheiro com isso, né? Não é à toa, por exemplo, que a JBS, né, é a que mais fatura no Brasil, aqui, né? Então, assim, existe todo um aparato governamental, público, enfim, que sustenta esse modelo, né? E tem parte cultural também, porque as pessoas realmente acreditam que isso dá certo, né? Mas, na verdade, assim, eu acredito que em algum momento a sociedade vai se dar conta que é insustentável manter. Então, por isso que os cursos na verdade, os cursos de veterinária, além de boa parte dos veterinários trabalhar com isso, e daí eu sempre gosto de falar isso, é difícil para uma pessoa, por exemplo, quando eu trabalhava com cavalo, como é que eu ia falar contra a indústria do cavalo? Se eu trabalhava com isso, entendeu? Se tu trabalha naquele meio, tem conflito de interesse em tu dar opinião sobre aquele assunto ali, né? Então, por exemplo, agora, esse tempo eu participei, né, sobre aquele debate dos bovinos que são transportados por Oriente Médio lá e tal, e tinha uma série de veterinários ali do Ministério da Pecuária, enfim, né, e de outras instituições ligadas à pecuária, defendendo e dizendo como eles tratavam os animais e tal. Mas como que aquelas pessoas que ganham dinheiro com aquela atividade, como elas vão ser imparciais para dar opinião sobre aquele assunto? Tem que ter uma opinião, tem que ter alguém isento, tem que ter alguém que é de fora para avaliar aquilo ali, né? Um grande exemplo que a gente tem foi a indústria do cigarro. Exatamente. Durante décadas, tinha médicos que eram patrocinados, as pesquisas eram patrocinadas, né, enfim, Nossa, essa história aí é super bem contada, né? Super bem contada. É a mesma coisa. Renato, que tal a gente começar a falar das tendências? Vamos. Uma das tendências que vai começar, a gente já teve isso no Brasil, foi julgado. Aqui já tem o pessoal de medicina, os médicos já usam telemedicina. A gente, na verdade, já usa telemedicina. É usar qualquer coisa que tenha telefone para você fazer a consulta. Isso já é telemedicina, só que é uma coisa bem primitiva, se a gente pensar na telemedicina que a gente tem hoje. Agora, com a pandemia, isso na verdade, foi um catalisador, né, para o uso da tecnologia. A gente vai ver várias transformações que vão ser motivadas por essa... Acabou obrigando a gente a fazer mais uso. A própria medicina já está implantado, basicamente, consultas, né? Então, isso... Sim. Você manda foto e a pessoa fala, vou falar com um dermatologista sobre a sua pinta, e isso também ajuda você a não precisar, às vezes, ir no consultório 2, 3 vezes, às vezes uma vez só, se caso é necessário. Isso é uma coisa que, no Brasil, acho que vai ser complicado, porque é difícil a gente lidar com quem está fiscalizando isso, né? Como a gente é complicado, porque os médicos veterinários já estão fazendo isso e às vezes eles ficam atrelados no WhatsApp e pode ser muito exaustivo
né? Essa conectividade e tem que ser controlada de alguma forma, né? Tem aplicativos hoje e tudo, só que a gente vai ter que repensar. Isso vai acontecer, a telemedicina. O que geralmente acontece em outros lugares, como o Brasil é um país muito grande, e essas revoluções tecnológicas já aconteceram no passado, né, tipo Revolução Industrial, né, aquelas coisas assim, a gente está passando por um processo, uma transformação agora, né, com toda essa tecnologia que a gente está começando a usar. Como tem diferentes regiões, são vários Brasis dentro do Brasil, né, então esses movimentos eles vão acontecer por ilhas, assim, não vai acontecer de uma hora para outra em todo o país, né. Vai ter veterinário aqui na cidade usando várias tecnologias e outro lá no sertão do Nordeste ou aqui no interior, aqui andando a cavalo ainda, né? E usando métodos bem mais rudimentares. Isso é normal, né? Em toda a história talvez leve 100 anos até que aconteça realmente um processo até chegar a ficar homogêneo, né? Em toda uma região. Mas o fato é que ele vai começar a acontecer, né? Então, dentro daquilo que tu tinha falado, eu notei algumas coisas assim, né, que primeiro são provas de que esse processo está acontecendo, e outras são coisas que vão assim se acentuar nas próximas décadas, nos próximos anos. A gente já vem há algum tempo, talvez já desde o final do século passado, passando por um processo assim de avanços tecnológicos na nutrição dos animais, na genética, né? Então, isso a gente já viu isso, né? A gente já tem clonagem de animais, né? Se usa manipulação genética, isso já é. Então, assim, muitos veterinários vão poder se apropriar desse conhecimento, né? Eu conheço veterinários que trabalham com o conhecimento deles de genética, eles trabalham dentro de instituições de reprodução humana, porque eles dominam a tecnologia, né? Claro que eu acredito que futuramente isso também vai gerar discussões éticas, né? Porque a clonagem e outras curas de doenças, isso em algum momento não é um assunto fácil também, né? Essa não. Parte de... A gente vai ter uma live sobre clonagem de animais em outubro, vai ser bem interessante. Uma das coisas é que, já que você está falando sobre na inovação, isso é pela própria organização de veterinária aqui, que é como se fosse o CFMV no Brasil, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, é a falta de veterinários na parte de estar na bancada, mexendo com tubo, mexendo com ensaios de ciências básicas e englobado na saúde pública. Se você for comparar com o número de clínicos e o pessoal que está na inovação tecnológica é muito pequeno. Por exemplo, eu quero fazer um teste in vitro que não para substituir animais de laboratórios em determinados que tem a ver com toxicidade. Eu tenho que ir para esse laboratório de inovação para fazer isso. E muitas pessoas, são poucos veterinários, você encontra outros profissionais, biólogos, engenheiros químicos, físicos, e encontra uma diferença grande. Para quem não sabe, eu trabalhei por 10 anos na Escola de Medicina aqui da Universidade de Califórnia de San Diego. De um andar de mais de 100 pessoas, só tinham 2 veterinárias trabalhando com células, com sinalização que vinha moléculas. Então, só 2 veterinárias de mais de 100 pessoas. E por muito tempo, mais de 5 anos, era só eu. Então, você vê a diferença disso. E de todos os pesquisadores da universidade, praticamente tinha 50 veterinários. Que é muita diferença. Aqui eu até justificaria isso pelo nosso histórico de pouco investimento em pesquisa e tal, mas aí nos Estados Unidos é surpreendente, né? Talvez é interessante quando se pensa assim, nesse conceito de saúde única, talvez para os mais jovens entender isso. Eu demorei para fazer essa reflexão de como os animais estão presentes na nossa vida em vários aspectos, né? Claro que a gente sempre lembra mais dos que estão de companhia, mas, nossa, sabe, para onde a gente olhar, a gente se relaciona com os animais, qualquer área da nossa vida, né?
E talvez, pensando nesse conceito, muito se poderia fazer pesquisando, né? E esse é um bom exemplo, né? Pesquisando formas alternativas de uso de animais. Claro que a gente já avançou bastante nos últimos tempos, mas com certeza tem muita pesquisa para ser feita, né? Sim, sim. Tem muitas coisas. Esse é um assunto interessante, porque, na verdade, assim, conversando, né, com o Robert e com outros que trabalham com esses assuntos relacionados ao uso de animais, essa é uma outra área que pessoas que ainda trabalham com pesquisa, no futuro, também vai se deixar de usar animais. Pode até demorar mais uns 10, 20 anos. Segundo o Robert, não vai chegar, não vai levar mais 20 anos. E vai se abandonar o uso de animais na pesquisa. Então, é mais um motivo para se repensar, né, como métodos alternativos e como o veterinário vai trabalhar de forma diferente, né, sem usar. Porque agora a gente, por exemplo, eu trabalho num laboratório ou fazendo pesquisa na minha área, mas eu posso anestesiar para outros, né, para outras profissões, por exemplo, né, posso ajudar em outros cursos. Mas no futuro não vai ter mais essa área para veterinário. Então o veterinário vai ter que se repensar também na pesquisa, né? Sim, e também a gente vai falar, também colocou um tópico sobre materiais sintéticos para estudos, né, de anatomia, de fisiologia e também próprio, às vezes de a gente usar o próprio programa de computação que desenham, né, a anatomia em 3D e de forma interativa, realidade aumentada. Isso já está acontecendo, tem cadáveres sintéticos que sangram, que você pode treinar, fazer cirurgia. Claro, são extremamente caros. E alguém aqui já deu a dica falando sobre a carne de laboratório. Isso é uma das outras áreas que vai expandir realmente. É mais uma coisa que a gente tinha notado aqui para falar, né? Porque, na verdade, assim, o que acontece, já tem, eu tenho né, um relatório de uma consultoria independente, lembra que a gente viu esse material, que tem previsões já que de 2030, 2040, o consumo de carne, a produção de proteína de origem animal vai cair muito, né? Tem dados, assim, tipo 50% a 80%, eu até acho muito otimista, assim, mas o fato é que essas novas formas de produção de proteína, seja que, por exemplo, hoje em dia a gente come aqui em casa esses hambúrgueres feitos de vegetais, né, essas coisas assim, mas tem as próprias culturas, né, de célula mesmo, artificial, né, e com o tempo elas vão se tornar baratas, né? Grandes empresas estão investindo, a gente vê na mídia toda hora isso. Por que eles estão investindo nisso? Porque eles sabem que no futuro, relativamente próximo, isso vai ser uma realidade. Então, assim, e esse veterinário que trabalhava com a pecuária, quando a pecuária deixar de ser a grande protagonista, né, e virar uma coisa do passado, ou pelo menos as gerações mais jovens têm que começar a pensar, né, numa transformação assim, né, de mercado. E uma das coisas a boa parte da economia pode ser por inovação tecnológica, não só por vender matéria-prima, né, que seria a carne, e a gente está vendo que hoje é tão importante a gente aplicar nosso dinheiro em inovações tecnológicas, né, que substituam métodos alternativos de animais de laboratório, também que reduza o consumo de carne, por exemplo, que faça a carne de uma forma diferenciada, a gente tem pessoas usando até impressoras 3D. E é claro que não é só o veterinário, são várias pessoas. E só para dar um exemplo, a Carla Molento, que é uma professora de bem-estar, ela iniciou um curso de cultura celular, né, que ela deu de zootecnia celular. Eu acho que teve a primeira turma agora, falando sobre como a gente pode colocar isso, como a gente os veterinários e os zootecnistas, eles podem entrar nessa área. E já tem várias startups aqui nos Estados Unidos só para ter carne de laboratório, até para gatos. Né? Porque a gente tem esse dilema de dar ração vegana para gatos e as pessoas estão pensando em fazer carne de laboratório para dar de alimento para animal. E isso é uma coisa que está acontecendo. Talvez muita gente não enxergue assim, ou não queira enxergar, enfim, mas é um processo, eu acredito, né, que seja um processo sem volta. Ele pode até demorar, talvez demore séculos, a gente não consegue fazer essa previsão, né, mas ele, por várias questões, inclusive questão ambiental, né, a gente sabe que a pecuária é um grande
né, dos fatores que mais tem problemas de poluição ambiental, enfim, consumo de água, uma série de questões ligadas ao meio ambiente. Então, vai sofrer uma pressão muito grande, vão ter vários fatores que vão fazer com que a gente mude esse paradigma, né, da proteína animal, enfim, e dentro desse contexto, obviamente, a veterinária vai ter que passar por um processo de transformação. Né? Tem várias pessoas aqui entrando, a Silvia entrou, o Léo entrou, a Silvia está falando sobre a ONU, que a ONU Deixa eu ver aqui, já perdi a mensagem da Silvia, peraí que eu já acho. Aí tem pessoas falando que há necessidade de hospitais públicos, né, no Brasil, hospitais veterinários públicos, é claro, somos totalmente a favor disso, espero que isso aconteça, tem alguns já em São Paulo, em alguns outros lugares. Sim, só que a gente precisa de mais, né? São tantos animais. A gente vai naquilo que a gente estava falando antes, a gente vive numa situação de crise financeira e por mais que tenha às vezes pressão da sociedade, a gente vê isso, né? Hoje mesmo tem um ex-aluno meu que é deputado e a gente vê que a sociedade exerce uma pressão, mas os governos estão quebrados, né? Eles não conseguem... Renato, tem também a Silvia falando sobre a ONU, que na verdade a própria ONU usa a quantidade de carne por pessoa de cada país para falar quanto o país é desenvolvido. Eles usam esse índice, né? E é verdade mesmo, várias pessoas usam quanto o país come de carne. E agora, voltando, a gente tem mais ou menos 8 minutos, vamos ver o que a gente consegue. Deixa eu só pegar um gancho rapidinho nessa história Claro, olha só, a carne, ela sempre foi um objeto de consumo, né? Então, assim, qual é essa realidade que a gente vê hoje na mídia, né? A propaganda dessas indústrias de carne, né? Então, quando uma pessoa melhora a realidade aqui do Brasil, a pessoa melhora um pouco de vida, tem até piada sobre isso, né? Ela deixa de comer carne de segunda e come carne de primeira, né? Ou então, se eu não puder comer carne, se eu como só arroz e feijão, é sinônimo de que eu sou pobre. E se eu posso comer carne, então se agregou esse valor à carne ao longo da nossa história, né? Em algum momento, a indústria viu que conseguia ganhar dinheiro com isso. E, claro, esse é um paradigma. A própria ONU, a ONU ela é formada por seres humanos, né? E as pessoas vão lá com seus valores. Eles acham, isso é influenciado pelas coisas que eles leem, eles acham que comer carne é importante, né? Então, assim, enquanto a gente não conseguir desconstruir essa ideia, vai ter em livros, que nem tu falou, tinha gente que era pesquisador e publicava que o cigarro não fazia mal para a saúde, né? A outra coisa que a gente poderia falar também sobre a tecnologia envolvendo os animais. Hoje a gente tem uma série aí de aplicativos, até eu tenho um robô em casa que dispensa petisco quando meus gatos, quando eu não estou em casa. A gente tem canal para pets, a gente tem música para pets, tem uma grande investimento em tecnologia para dar um melhor conforto, um melhor bem-estar para aquelas pessoas e para os animais, né? E a gente vê isso, é claro, isso também está relacionado à inovação e isso vai crescer cada vez mais. Essa é uma área que se abriu para o veterinário, né? Durante muito tempo, a parte de comportamento ficou relegada para adestradores, por exemplo. Durante décadas, né? Quem trabalhava com comportamento era domador, adestrador. E hoje os veterinários começam a ocupar, timidamente ainda, mas começam a ocupar esse espaço de trabalhar com psicologia, com comportamento, com técnicas, né, sem maltratar, enfim, né, tanto principalmente equinos e cães e gatos, né, que a gente observa mais. Mas já se começa a perceber, eu sempre estimulei os alunos, né, sempre achei uma boa área para se trabalhar, né, porque vai melhorar a convivência, né, e vai abrir os olhos. Exato. Que também tem a ver com saúde única, porque você está aumentando, você está promovendo o vínculo humano-animal, né? Que a gente fala disso, só que a gente não sabe muito bem como atuar e como a pessoa vê aquele animal como cão, como gato. Né? Isso é muito importante. A gente não sabe atuar porque durante todo o século XX as faculdades não deram importância para isso. Né?
A minha formação toda, eu nunca ouvi falar sobre esses assuntos. Então, na verdade, assim, as universidades hoje, elas ainda têm muito legado do que foi no século XX. A gente ainda tem que passar, tem que renovar a gente tem muita gente trabalhando nas universidades com a minha idade. Tem que haver uma renovação desse grupo, né? Porque é sério isso, porque as pessoas que têm a minha idade, elas têm uma formação lá do século XX. Muita gente não abriu um livro para ler sobre isso que a gente está conversando agora, né? Então isso é um problema. Renata, a gente tem 4 minutos e tem 2 assuntos que eu gostaria de falar com você antes de a gente terminar. Um sobre a sustentabilidade em relação aos animais, que cada vez mais a gente está tendo cães e gatos, e quanto isso é sustentável. Isso tem até um artigo, foi PLOS One, que foi em 2019, falando quanto os animais, a gente ter os animais também é detrimental para o nosso ecossistema, e como a gente fazer com que rações mais sustentáveis elas sejam um pouco mais, façam que a gente tenha alguma vantagem de usar isso no futuro. Tem que começar agora. Então tem gente trabalhando com rações veganas, tem gente trabalhando com rações com outras com proteínas, às vezes de insetos até. A gente tem rações à base de inseto, tem também rações veganas à base de levedura e outras proteínas, como de vegetais. E a gente também, eu poderia, agora a gente tem 2 minutos, só encerrar para você falar que a gente está, na verdade, a gente está acabando com a diversidade, trazendo os animais silvestres para dentro de casa. Você vai falar sobre ética animal com a Fórum Animal, né, amanhã. Renato, se você quiser falar sobre como a gente está afetando a diversidade, trazendo os animais para casa, e a gente tem veterinários que estão atendendo animais silvestres no consultório, diferente de pessoas que estão trabalhando em conservação, veterinários que estão trabalhando com animais que estão, né, na verdade não estão dentro de casa. Como que você vê isso, Renato? Será que vai dar tempo de falar? Você tem 1 minuto. Ou você fala no Fórum Animal. Você vai falar no Fórum Animal. Não, eu acho assim, para fechar, então, amanhã eu tento conversar isso com a Vânia. A gente vai ter que mudar a nossa forma de se relacionar com a natureza, inclusive com os pets, né? Com os animais de companhia dentro de casa. Porque, assim, esse nosso modelo que a gente vive hoje, e ocupando as áreas de preservação, de áreas naturais, enfim, ele vai... eu não sei até quando ele se sustenta, né? Talvez até durante esse século todo. Mas se a gente quiser conservar o planeta, a gente vai ter que mudar a nossa forma de se relacionar com a natureza e com os animais, inclusive com os pets, né? Tem gente que tá falando pra gente abrir uma outra live. Todas as áreas que a gente trabalha, né, de alguma forma a gente vai ter que fazer reflexões éticas em relação ao uso dos animais, as consequências desses usos, enfim, né? Não tem como fugir disso. Renato, a gente tem 15 segundos. Muito obrigada. Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Veja também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima. This is an Emma Savo production.